대서양을 품은 세계에서 가장 아름다운 항구 도시 리우데자네이로. 그 바다가 내려다 보이는 가파른 언덕 위에는 세계에서 가장 낮은 자들이 모여 사는 파벨라가 있다. 오래된 가난이 오래된 풍경 속에 뒤섞여 있지만 그곳엔 여전히 아이들이 자라고 따사로운 희망의 그림자가 일렁인다. 삶의 아이러니가 주는 이 황홀한 풍경 속에서 브라질의 위대한 유산이 된 삼바가 뿌리 내렸고 전 세계의 음악이 된 보사노바가 태어났다. 우리는 이제 리우데자네이로가 펼쳐 보여주는 아름다운 해변과 부서지는 햇살, 그 속에 스며든 사랑에 대한 한편의 대서사시 보사노바의 역사를 찾아간다. 백발이 된 노인의 하루가 시작된다. E aí, cara, bom dia. Mais dia vitorioso, mais dia pra cima. Vamos lá, tchau. 지금 이 순간이 생애의 가장 소중한 시간임을 홀로 독백하는 이 노인은 보사노바의 살아있는 거장 호베르투 메네스카우, 우리를 보사노바로 인도할 안내자다. 17살 기타를 처음 쥔 순간 음악에 꿈과 열정을 불태웠던 청년은 이제 팔순에 접어들었다. 노래 한 소절에 백발의 메네스카우는 리우의 바다를 사랑하고 리우의 삶을 노래했던 오래된 옛 친구와의 한때를 회상한다. A gente gostava muito da praia, a gente gostava de... A praia era o clube da gente. Por isso que você ouve todas as músicas, quase todas as músicas de Bossa Nova falam de praia, Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, né? Um doce balanço. Um doce balanço quer dizer um doce swing, né? Um doce swing a caminho do mar, né? Então você vê que está tudo direcionado para aquela vida deles ali, né? 브라질을 대표하는 천재 작곡가 안토니오 카를로스 조빔. 그는 해변을 거니는 구릿빛 소녀를 바라보며 보사노바의 명곡 이파네마의 소녀를 작곡했다. 그는 바다 저 너머의 세계처럼 닿을 수 없는 사랑에 대한 찬미, 그리움의 서정을 노래에 담았다. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar desesperadamente, eu vou te amar, né? Quer dizer, a vontade de tudo bonito, que a gente conseguiu jogar para cima isso, em vez de estar acumulando coisas tristes, né? É saudade de coisas legais. 그렇게 안토니오 카를로스 조빔이 곡을 쓰고 비니시우스 지 모라이스가 가사말을 지은 이파네마의 소녀는 미국의 대표적인 재즈 색스포니스트 스탄 게츠를 만나 전 세계적인 명곡으로 재탄생되었다. 이 곡의 성공은 보사노바의 뮤즈로 아스트루드 지우베르트를 세계에 알리는 계기가 되기도 했다. Onde a Astrud Gilberto cantou a música Garota de Ipanema, isso virou sucesso como se fosse disco pop. Nunca disco de jazz tinha vendido tanto. 이파네마 해변을 거닐던 소녀를 떠올리며 조빔이 노래를 작곡했다는 해변의 한 카페는 오늘날 세계적인 명소가 되었다. 이곳을 찾은 이들은 조빔과 함께 이파네마를 추억한다. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Aqui que foi feita a história da Garota de Ipanema, que é uma música tradicional no mundo inteiro. Foi aqui, então viver um pouco a história daquela época, do momento que é tão famosa até hoje.
세월은 오래돼 바래졌어도 음악은 생생히 귓가에 맴돌고 사람들은 조빔의 명성을 이야기한다. 브라질의 자연, 특히 바다와 숲을 사랑했던 그 순정한 마음으로 사랑을 노래한 안토니오 카를로스 조빔의 음악적 유산은 2001년 5월 식물원 내 조빔 박물관을 설립해 그를 추억하는 대중들이 언제든 볼 수 있도록 전시돼 있다. 1994년 67세의 일기로 작고하기까지 그의 음악 여정을 엿볼 수 있는 사진들과 손때 묻은 악보들이 전시되어 있는 이곳은 보사노바를 좋아하는 이들에겐 꼭 가봐야 할 명소로 손꼽힌다. 이 박물관의 관장은 안토니오 카를로스 조빔의 아들 파울로 조빔이다. 아버지의 음악적 유산을 보존하고 기록하는 일을 맡고 있다. Esse aqui, ó. Esse desenho é meu, fui eu que fiz o desenho. E isso é um disco, o primeiro disco que meu pai produziu ele próprio, com dinheiro dele, ele e Klaus Ogerman, grande arranjador. E é onde ele está mais livre, mais completo, um disco com orquestra, tem o Águas de Março, tem Matita Perê, é um disco muito bonito. Eu acho dos melhores discos dele, que ele talvez tenha ficado mais satisfeito com esse disco. O Tom traz e trouxe essa grande música brasileira que é ouvida no mundo inteiro e continuará sendo. E tem até uma brincadeira que faziam com ele, que dizia assim, o Jobim, mais do que a sua música nos Estados Unidos e no mundo, só os Beatles. Só eles tocam muito mais do que a sua música. Ele dizia, mas eles são 3, 4. Eles são 4 os Beatles e eu sou um só, né? Mas era assim, era com esse espírito, né, que ele fazia, que ele vivia, né? Acho que era um ser iluminado, por isso foi embora tão cedo, né? Bom, foi muito triste. Eu estava com ele no hospital, depois viemos para o Brasil e foi uma comoção popular, muita gente na rua acompanhando o carro de bombeiros com o corpo dele. E muita gente emocionada e gostavam muito dele. Lá na Bélgica se organizou, no ano seguinte da morte do Jobim, se organizou um tributo, uma homenagem ao Tom Jobim, e aí o Paulo sugeriu da gente juntar o filho dele, Daniel, e esse foi o primeiro concerto que a gente tocou juntos, os 4. E a partir daí a gente recebeu convites para fazer uma turnê na Europa e continuamos a tocar em vários lugares do mundo. Mas quando com o quarteto Jobim Morelenbaum nós viajamos muito pelo mundo, muitos países, ver a resposta do público em todo o mundo por aquela música, para mim foi uma novidade, foi surpreendente. Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia. Chora flauta, chora pinho, choro eu. 조빔의 음악적 영향은 보사노바 전성기의 뮤지션들에게 막대한 것이었다. 30여 년간 수많은 보사노바 히트곡을 부른 레일라 피녜이로에게도 예외가 아니다.
그와의 옛 추억을 잊을 수 없는 이유다. do meu coração. Vai o dia nascendo e eu tão triste vou vendo 작은 쪽배 하나가 유유히 호수를 가른다. que atrás vai fazendo brilhar. 그 물길 끝에 메네스카우의 작업실, 그의 스튜디오가 있다. Como é triste nascer 오늘 그를 찾은 손님은 마리아. sem alguém 메네스카우가 발굴한 신예의 보사노바 뮤즈다. podia mostrar tanto amor. 팔순의 나이지만 음악에 대한 그의 열정은 아직 식지 않았다. E vai trazendo tanta luz. E além de ser um grande compositor e grande representante da bossa nova, ele também teve essa importância na história da música brasileira, porque ele foi executivo, foi diretor artístico, né, de várias gravadoras e descobriu muitos talentos. 안토니오 카를로스 조빔과 밴드에서 오랫동안 함께 활동해온 모렐렌바움 부부는 일본의 류이치 사카모토 등 세계적인 아티스트들과의 협연을 통해 전 세계의 브라질 음악을 알려온 음악가다. 보사노바 가수로 유명한 아내 파울라, 브라질 최고의 첼리스트 남편 자크. 이들 부부는 보사노바 음악사에서 메네스카우가 차지하는 존재감을 누구보다도 잘 알고 있다. O Menescal é uma pessoa maravilhosa. Primeiro, a pessoa dele, que é muito generoso, muito divertido, muito inteligente e um super, hiper compositor, né? E é um prazer enorme para mim estar cantando com ele. 보사노바 역사에 있어 중추 역할을 해온 메네스카우는 1960년대 보사노바 명곡을 현대적 감각으로 재편곡한 새 앨범을 마리아와 함께 준비 중이다. Sempre que aparece uma cantora, ela na verdade ainda está se achando, né? Está começando a achar um repertório dela, achar a forma de se apresentar, mas eu vejo uma possibilidade muito grande nela, muito, muito. Em cada tarde lá, sorrindo de manhã. Foi muito bom trabalhar com alguém que ao mesmo tempo que me deu todo o suporte que ele me deu, tendo toda a base que ele tem, ainda assim eu via uma menina de 20 anos. 메네스카우는 여전히 인기 있는 현역 뮤지션이다. 오늘은 마리아 루이자와 함께 라디오 생방송에 초대를 받았다. É ou não é, Menesca? Boa tarde! Ei, tudo bem? Ei, você tá bom, Menesca? Beleza? Graças a Deus. Que bom! Olha, a melhor notícia que eu recebi quando cheguei da Bahia foi que você viria aqui. Que bom, rapaz. Não foi mesmo, tô falando sério. A minha foi que você vinha da Bahia para fazer o programa. Que ótimo! Obrigado, Roberto Menescal. Você nós dois, sozinhos nesse bar, a meia luz e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. 메네스카우가 새롭게 편곡한 조빔의 초창기 보사노바 곡은 마리아의 음색 속에서 오늘의 보사노바로 다시 태어난다. Que todas as canções têm pra contar e veio aquele beijo, aquele beijo. Bonito. Bravo! Que maravilha! Que lindo, lindo!
Olha, a nossa bela música brasileira, antes do Roberto, era uma música, hoje é outra. Por quê? Porque a música brasileira eram versões de boleros, sambas, e aí o Roberto apareceu trazendo o sol, ele levou o sol para a música brasileira com a bossa nova. E através do show que ele fez no Carnegie Hall, em Nova York, abriu as portas para esse ritmo, né, para esse estilo musical brasileiro, para o mundo inteiro. Aí o Jobim, Tom Jobim, me telefonou. Falou, Menesca, o cara me falou que você não pode ir ao Carnegie Hall porque vai à pescaria. Que é isso, cara? É a nossa música indo para os Estados Unidos, para o exterior. Você não pode falar que não vai por causa de uma pescaria, você tem que ir. Aí eu digo, poxa, Tom Jobim fala que eu tenho que ir, eu vou, né? E chegou o dia do Carnegie Hall. E o Carnegie Hall é um teatro muito grande, onde você tem, né, primeiro andar, segundo andar, tem aquelas galerias de público, né? Então você vai ver aquela parede de público na sua frente, né? Bossa Nova is hard to describe, but perfectly identifiable. These days, it's also practically unavoidable. 1962년 11월 21일 남미 변두리 음악에 불과했던 보사노바가 미국의 뉴욕 카네기 홀에 입성하게 되는 기념비적인 사건이 벌어진다. 안토니오 카를로스 조빔과 주앙 지우베르트, 호베르트 메네스카우, 카를로스 리라 등 브라질 보사노바를 대표하는 뮤지션들은 미국의 음악 시장을 깜짝 놀라게 했다. Que é isso? Coisa nova. Mas eu gosto porque parece uma coisa nossa, mas tem uma coisa que diferente, entendeu? Então, esse que foi o truque, né? Quer dizer, só que com ritmos brasileiros. Então a gente misturava a nossa cultura com a cultura deles e saía uma coisa que eles não conheciam. Né? Quando você toca jazz, aí o cara pega a melodia e a harmonia do jazz e toca em samba, eles não sabem tocar samba, nós sabemos, então eles ficam... O grande ritmo do Brasil, mas é o samba. E a Bossa Nova foi uma maneira de modernizar o samba, sem perder as origens do samba. Mas eu acho que a Bossa Nova é isso, é uma nova maneira de levar, de modernizar e levar para o mundo. Jack Marshall, Howard Roberts, Barney Kessel, nós tocamos com todos esses grandes músicos, a gente ficava impressionado de ver como eles queriam aprender com a gente. Eu conheci Sarah Vaughan, Carmen McRae, então grandes cantoras, Peggy Lee, Nancy Wilson. Era esse ambiente de pessoas que queriam conhecer a Bossa Nova. 대중음악의 선진국이었던 미국은 그들의 음악에는 없는 새로운 사운드와 독특한 리듬에 매료됐고 유명 뮤지션들의 러브콜이 이어졌다. Frank Sinatra era o grande cantor do mundo, não tinha dúvida. Todo mundo. Quem é o maior cantor do mundo? Frank Sinatra, na época, né? Um cara que vendia muito disco, era artista de cinema, de televisão, nada. Ele gravou um disco inteiro de Tom Jobim. Sabe? Isso é um retrato de como a música da gente entrou forte lá. Isso acho que é um selo de garantia. O que mais deu certo? Se você for pensar, o maior cantor da música pop do mundo inteiro, de todas as épocas, o Frank Sinatra, que nasceu na terra dos compositores, como Gershwin, Cole Porter, ele gravou um álbum dedicado a um único compositor, um único álbum, que foi o Sinatra Sings Jobim. Quiet nights of quiet stars. 성공적인 미국 진출은 보사노바를 월드뮤직의 반열에 올려놓았다. 보사노바 뮤지션들의 앨범은 날개 돋친 듯 팔려나갔고 보사노바라는 토양 속에서 세계적인 음악가들이 대거 배출됐다. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. 1950년대 말 리우에서 보사노바가 태어났고 불과 3년도 되지 않아 보사노바는 세계 음악 시장에서 가장 잘 팔리는 음악 장르 중 하나가 되었다. 보사노바의 1세대와 함께 그 전성기 한가운데에서 활동했던 메네스카우가
옛 친구의 집을 찾았다. E aí, Marcelo? Aquele alivio aí. Tá vendo como vocês eram bonitos aqui? Pois é. Bem? Tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem? Tudo Tranquilo? bem. Tá aproveitando? Também não podemos dar essas versões falsas. 보사노바 1세대와 2세대를 아우르는 천재 싱어송라이터 마르쿠스 발리는 모던 삼바, 보사노바를 다양한 장르와 크로스오버에 발전시킨 음악가이다. Do irmão do Continentino, Jorge Continentino, você lembra que a gente fez lá? 그의 대표곡 여름의 삼바는 수많은 아티스트들이 리메이크한 것으로 유명한데 1966년에는 3가지 버전의 곡이 동시에 빌보드 차트에 오르기도 했다. Como eu fiz, quer dizer, a influência da Bossa Nova, né, em mim foi muito forte, né, porque samba de verão é uma típica influência das músicas que vocês faziam, né, que vocês fizeram antes. Mas quando chega perto do aparecer, que eu ouço João Gilberto, e que eu ouço Tom, ouço vocês... 보사노바의 신이라 불리는 괴짜 사나이 주앙 지우베르트는 사람들과의 접촉을 끊고 욕실에 틀어박혀 보사노바의 기타 주법을 완성했다는 일화로 유명하다. 젊어서부터 그의 기이한 행동들은 그의 천재성과 더불어 지금까지 세상에 회자되고 있다. E dia, meus pais, a única festa que meus pais deram na vida foi de 30 anos do casamento deles. E teve uma hora que veio um cara, assim, de manga de camisa, e eu falei, o que é? Boa noite. Ele falou, você tem um violão? Eu digo, tenho, mas eu não estou entendendo o que você quer. E levei ele assim para o meu quarto, né, que era, me segue por aqui, Rafa. Aí ele pegou o violão e fez assim. Deixa eu ver na mão. Bim, bom, bim, bim, bom, bom, bim, bom, bim, bim, bom, bim, bom. Eu falei, você é João Gilberto? Porque eu conhecia a música, né? Aí João Gilberto chegou com a Adélia aqui. Deixa que o samba sabe tudo sem você. 새로운 리듬의 창시자 주앙 지우베르트의 놀라운 감각은 조빔의 곡에 마법 같은 매력을 더하며 보사노바의 전성기를 이끌었고 보사노바의 후예들에게 커다란 영향을 주었다. Mas ele trouxe essa coisa que a gente procurava, né? Nós todos procurávamos uma nova forma de tocar a música brasileira e ele trouxe essa batida que ficou conhecida como a batida da Bossa Nova. Fora disso, a batida que foi feita principalmente pelo violão do João Gilberto é muito sensual. Então, eu acho que a Bossa Nova, se tiver que dizer em poucas palavras, ela é uma melodia bonita, intuitiva, com uma harmonia rica. Mas quando eu ouvi Chega de Saudade, que foi a primeira música que eu ouvi, fez uma revolução assim no meu coração. A música, o violão, a maneira de cantar, a letra do Vinícius. E aí eu fui atrás, eu falei, que música é essa? Mas foi um impacto, confesso que foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu estava andando por de um jeito, passei a andar por outra rua. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. 안토니오 카를로스 조빔, 주앙 지우베르트와 함께
보사노바를 탄생시킨 마지막 퍼즐 한 조각은 바로 조빔의 영혼의 단짝으로 알려진 비니시우스 지 모라이스다. 그는 보사노바의 시적인 아름다움을 부여했다. Na verdade, eu estou dizendo, a coincidência é isso, é que eu fiz uma parceria nova com Vinícius de Moraes, uma letra que me entregaram inédita dele, e que ele começa falando isso, uma saudade que alegra a gente, uma tristeza cheia de paz. Mas aí ele fala, ele mostra isso, que a saudade, ela pode ser, ela não é só de tristeza, a saudade pode ser uma coisa alegre. Então, no fundo, saudades é uma vontade de estar perto de alguma coisa que você não está no momento. Pode ser saudade da tua pessoa que você ama, ou da tua música, ou da tua terra. 극작가이기도 했던 비니시우스 지 모라이스는 그리스 오르페 신화를 흑인의 눈으로 재해석한 뮤지컬을 무대에 올렸고 그 작품은 이후에 영화화되어 칸 영화제와 아카데미상을 수상하기도 했다. A grande ilusão do carnaval. Vinícius de Moraes, ele escreveu uma peça chamada Orfeu da Conceição e ele precisava de algum músico para poder fazer o fundo musical da peça Orfeu da Conceição. E aí o Tom Jobim foi apresentado para o Vinícius de Moraes para poder fazer essa música e aí começou a parceria entre Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que foi exatamente nessa casa. Manhã tão bonita, manhã. 한 시대를 공유했던 천재적인 뮤지션 조빔과 당대 최고의 문학가 위스키 왕으로 알려졌던 비니시우스 지 모라이스의 필연적 만남은 보사노바라는 위대한 음악을 탄생시킨 것이다. E em cada cor brilhou. Mas para mim, quer dizer, o trio base é João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Né? Eles faziam o que eu considerava o melhor da nossa música brasileira na época, né? Eles eram os deuses, né? Inatingíveis. 평화로운 한때 리우의 아름다운 바닷가에서 태어나 전 세계에 퍼져나가던 보사노바의 황금기는 그러나 불행히도 오래가지 못했다. 쿠데타의 총성이 하늘을 가르고 1964년 브라질은 군부 독재 시대를 맞게 된다. Houve a Revolução Brasileira em 1964. 평화의 시기는 가고 카스텔루 브랑코 장군이 이끈 군정은 계엄과 무력, 탄압의 시대를 선포했다. Dessa ditadura. Aquilo começou a me causar, inclusive, uma situação assim de desânimo. Então, e a Bossa Nova nunca foi política. A Bossa Nova falava de sol, mar, barco, amor, rosa, paixão, beijo. E passou a falar de escuridão, medo, fome, essas coisas, entende? Aí estavam chegando na música brasileira, estava chegando Chico, Buarque, Caetano, né? Toda uma nova geração que nós falamos assim, deixa eles irem, porque eles já estão chegando com essa luta, né? Então, vamos segurar um pouco nossa música, que nossa música não é uma trilha boa para esse momento. Então você vê que era uma geração, uma nova geração, 10 anos quase mais moço que a gente, né? E que traziam uma nova visão da música brasileira que foi muito importante. 음악은 참담한 현실을 노래하길 바랬다. 보사노바는 자연스레 그 자리를 비껴주고 그 빈자리에 민중의 시대 정신을 담은 자유와 저항의 음악이 싹을 틔웠다. Mas quando os tropicalistas chegaram no Rio, justamente chegaram meio junto com a ditadura. E eles trouxeram aquela expressão,
nada é proibido, né? Tudo é da lei, tudo está valendo. E eles então deram a liberdade à música brasileira muito maior. 트로피칼리스모의 창시자인 지우베르트 지우와 브라질의 밥 딜런이라 불리는 카에타누 벨로주 등 변화와 혁명을 노래한 수많은 음악가들은 기약 없는 독재와 탄압의 시대를 피해 오랜 세월 망명지를 떠돌아야 했다. 20여 년의 길었던 독재 장막이 거치고 브라질은 서서히 민주화 사회로 이행되었다. 그러나 정권이 뒤바뀌는 수세월 동안에도 불안정한 정치 상황과 고질화된 부패, 인플레이션과 실업, 경제 불황의 그림자는 벗어나지 못하고 있다. 리우데자네이루의 빈민가 파벨라는 그러한 브라질의 정치 경제 상황을 여실히 드러내고 있다. 중무장한 경찰 특공대가 순찰을 도는 현실. 하지만 그럼에도 불구하고 미래를 향한 희망과 꿈은 자란다. 부서진 담벼락을 타고 노는 아이들의 모습 속에서 골목 어귀의 어린 눈빛 속에서 머지않아 찾아올 미래의 희망과 꿈을 발견할 수 있다. Quando eu crescer, eu vou ser médico. E bola pra frente. Só assim que Deus ajuda a gente, né? É isso aí. 메네스카우의 음악 여정은 브라질 동남쪽에 위치한 대도시 벨루 오리존치로 향했다. 메네스카우와 마리아는 새 앨범 보사노바인 재즈 발매를 기념하는 공연차 이곳을 찾았다. 이곳은 벨루 오리존치의 브라데스쿠 극장. 보사노바의 1세대 거장 메네스카우와 21세기 보사노바 신예 마리아가 함께할 공연이 관객을 기다리고 있다. 그랜드홀을 가득 메울 관객들을 상상하며 본 공연의 리허설이 시작됐다. 보사노바의 공연은 밴드와의 조화가 특히나 중요하기 때문에 메네스카우의 오랜 음악 친구들이 이번 공연도 함께 해줬다. 두어 차례 공연을 해봤지만 이렇게 큰 공연은 처음인 마리아다. Então, por mais que eu seja nervosa, eu tenho muitas expectativas positivas sobre amanhã. Acho que eu e o Menescal estamos cada vez mais afinados um com o outro. O clima sempre fica cada vez melhor no palco. 마리아의 공연을 따라온 엄마는 마리아의 매니저 역할을 하고 있다. 무대에서 마리아를 보사노바 뮤즈로 더욱 빛내줄 의상들이다. Não era assim. Eu gosto muito e tal, mas tem horas que a gente confunde um pouco, né? O papel de mãe com o papel de agente. Mas tem coisas boas, tem coisas ruins, mas no final das contas é muito bom. É difícil, mas é bom. É bom a gente ter uma filha assim. 드디어 공연이 시작될 시간이다. Agora eu vou poder subir no show e vou poder viver todas as divas do jazz e da bossa nova sem medo de parecer uma menininha de 15 anos, porque com esse meu olhão
espero vocês lá. 메네스카우의 공연을 오래 기다려온 관객들이 하나둘 극장의 로비를 채우고 있다. Nós conhecemos o Roberto Menescal bem. O Bossa Nova é do nosso tempo, jovens, né? Então nós gostamos muito. Vamos ver. Eu espero que vai ser muito bom, porque o Roberto Menescal escolhe bem as parceiras dele, porque ele vai se apresentar. Então eu acredito que deve ser uma cantora. Não conheço, mas com certeza vai ser uma boa interpretação. 공연을 준비하는 무대 뒤의 긴장감은 적어도 메네스카우의 몫은 아니다. 장난까지 치는 메네스카우는 여유가 넘친다. 한편 마리아는 초긴장 상태. Ai, gente. 드디어 나란히 무대에 오르는 메네스카우와 마리아. 메네스카우가 발굴해낸 또 한 명의 보사노바 뮤즈가 관객과 만나는 순간이다. 조명빛에 물든 무대, 메네스카우와 마리아의 보사노바인 재즈 공연이 시작됐다. 메네스카우의 대표곡인 보세는 감미로운 듀엣곡이다. 세계적으로 유명한 보사노바 뮤즈들과 함께 불렀었던 그 노래를 오늘은 마리아와 부른다. 보사노바 음악은 세대의 차이를 넘고 시대를 건너 오늘의 무대에서 또 한 번 새롭게 진화한다. Muito obrigada. Eu fui abrir o show dele com o Andy Summers, aquele guitarrista do The Police. 2 grandes nomes. O produtor perguntou se eu poderia abrir o show dele, na verdade. Eu tive a honra. E eu vi umas coisas também ela cantando, coisas do Jobim, um tape que ela me mandou. Eu falei, vamos fazer umas coisas do jazz em bossa nova e umas coisas da bossa nova em jazz. We may never, never meet again on this bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your night. 전통적인 삼바 리듬에 뿌리를 둔 보사노바는 재즈와 결합해 새로운 장르로 태어났다. 재즈와 보사노바는 동전의 양면처럼 서로 닮은 듯 다른 듯 각자의 매력을 뿜어낸다. No, they can't take that away from me. 2시간에 걸친 공연이 끝이 났다. 열띤 환호에 무대의 뮤지션들도 객석의 관객들도 모두가 행복한 시간이었다. Eu acho que hoje o show foi bom, mas eu fiquei um pouco nervosa e eu também errei algumas partes. O importante é que no final as pessoas aplaudiram de pé. Eu não estava esperando isso. Fiquei muito, muito, muito feliz. E agora é hora de voltar a ser a Maria Luísa de 20 anos. Eu gostei muito, me diverti muito, né? Ela ainda está no 3º show que ela faz,
né? Mas tá se soltando, né? Tá ficando danada. A gente preparou com tanto carinho, tava com tanto 이제 막 medo. 보사노바 음악에 걸음마를 뗀 마리아의 공연은 그날 밤 성공적으로 끝을 맺었다. Ela que entrevistou. 축구와 삼바 카니발로 기억되는 브라질은 세계적인 관광지다. 해마다 수많은 전 세계의 여행자들이 이곳의 독특한 자연과 문화를 체험하기 위해 찾아온다. 1500년경 포르투갈의 식민지로 세계 지도에 처음으로 등장한 브라질은 포르투갈 왕조의 자손과 사탕수수를 위해 노예로 팔려온 흑인, 원주민의 문화가 뒤섞여 한마디로 규정하기 힘들 정도로 다층적이고 이색적인 풍경을 자아낸다. 마치 칠레의 예술가 셀라론이 리우의 한 빈민가에 허물어진 계단을 쓰레기 속에 버려진 타일을 주워다 세상에서 가장 아름답고 화려한 계단으로 완성시켰다는 일화처럼 브라질은 아이러니로 가득 차 있다. 리우의 하루가 저물고 어둠에 물든 리우의 밤은 낮보다 화려하다. 음악이 삶이고 삶이 축제라고 믿는 사람들. 낮의 어둠을 잊고 밤의 환희 속으로 녹아든 리우의 사람들은 저마다 삼바 리듬에 몸을 맡기고 자유롭게 춤추며 노래한다. 도심의 거리마다, 도심의 클럽마다 마주하게 되는 자유분방한 이들의 여흥은 리우에선 낯선 풍경이 아니다. 한편 시청 광장 앞에서는 브라질의 인기 그룹 보사 쿠카노바의 대규모 공연이 펼쳐지고 있다. 누구나 참여할 수 있는 야외 무료 공연이다. A gente faz uma mistura de música brasileira com música eletrônica, eu acho que. E como o diferencial do Bossa Nova era a coisa intimista da Bossa Nova, a interpretação intimista da Bossa Nova, junto com o punch da música eletrônica. MPB의 선두주자로 손꼽히는 보사 쿠카노바는 정통 보사노바의 일렉트로닉 장르를 과감히 결합시키는 새로운 음악 실험으로 대중의 뜨거운 찬사를 받고 있다. E a gente teve a felicidade de saber que hoje já o evento teve 7.000 compartilhamentos, tem muita gente querendo vir e assistir. Pra gente é uma grande alegria. 보사 쿠카노바는 메네스카우의 아들 마르시우 메네스카우가 참여하고 있는 밴드로 지난 2001년 아버지 메네스카우와 함께 콜라보 앨범을 발표해 라틴 그래미상을 수상하기도 했다. 실내에서 울려 퍼지는 나긋한 사랑 노래라는 전형을 탈피하고 야외로 뛰쳐나온 이들의 보사노바는 새로운 세대, 새로운 음악적 감수성과 결합해 오늘의 보사노바로 혁신적인 진화를 하고 있다. E hoje a gente está aqui com a Bossa Nova, também quebrando um paradigma que é uma música feita para ambientes fechados. Não é nada disso. A Bossa Nova, ela pode ser uma festa, ela pode comemorar, ela pode se unir ao hip hop. A Bossa Nova continua nova, né? 리우의 아름다운 바닷가에서 태어나 월드 뮤직으로 사랑받은 보사노바. 보사노바는 리우 사람들에게 어떤 의미였을까? E é para mim grande canal com o mundo, porque eu sei que o mundo
reverencia essa música, ama, respeita, consome, né, se alimenta da bossa nova. Então, E a bossa nova, ela trazia exatamente isso que eu tinha dentro de mim, dentro do meu coração, que era essa alegria, esse otimismo, a beleza, o amor. 과거의 영광과 향수를 뛰어넘어서 오늘의 음악으로 거듭나기 위해 보사노바는 지금 어떤 진화의 과정에 있는 걸까? Então, hoje a bossa nova já se transformou em muitas outras coisas. Então, eu acho que a música ela tem que evoluir. A gente não pode cristalizar a música em um momento só. Nova, sabe? Pegar e apresentar aquilo de outra forma. Dia de luz, festa de sol, e barquinho a deslizar no macio azul do mar. 보사노바의 살아있는 거장 메네스카우. 그는 오늘도 새로운 영감을 떠올리며 곡 짓는 일로 하루를 시작한다. Vai saindo desse mar e o sol, beijo o barco e luz, dias tão azuis. 새로운 것을 향한 변화와 진보는 화려한 과거의 이력에 사로잡히지 않는 순간 시작된다. 그가 오늘의 시간을 소중히 여기며 그 순간에 최선을 다하는 이유다. Mas eu acho que passado é passado, né? Presente é ótimo. Eu vivo o presente, meu presente todo dia eu vivo muito intenso. 17살 청년 메네스카우가 처음 기타를 손에 쥐고 느꼈을 전율은 사라졌을지 모른다. Mas eu tenho a saudade do que vem ainda, tá? Eu acho que o que vem vai ser muito interessante na minha vida e eu vou até o último minuto de olho no que está vindo, que é muito bom. 하지만 팔순의 거장 메네스카우는 오늘도 기타를 곁에 두고 새로운 보사노바의 역사를 꿈꾼다. 그가 앞으로 걸어가야 할 음악가로서의 길은 아직도 현재 진행형이기 때문이다.